que eu preciso... Aliás, eu já decidi, sábado eu vou trançar, então agora é que eu não posso cortar o cabelo mesmo, né? Então, enfim. Você vai ver, Nepopop, você vai ver, assim, o Marquinhos ele vai passar o vídeo inteiro arrumando a franjinha. É que meu cabelo tá Ele bizarro, bicho. Esse passa tempo e de ele fica quarentena puxando a aí... franjinha de lado, assim. Gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Gui Branco, deixa eu só a minha franjinha. Salve, salve, galera do ar! Eu quero falar o porquê que eu tô vestido assim, porque duas razões, né? Porque hoje é o episódio número 100 do nosso Basketball Bulletin. E hoje, nesse nosso painel para desconstruir o Phoenix Suns, eu tenho a presença aí do meu amigo Relâmpago Marquinhos e um convidado especial aqui, ó, direto do Belgram Madness, né? E altos adjetivos que eu posso usar, que eles usam também nos podcasts. Nepopop, por favor, esse é o seu momento, meu querido, é só hora de brilhar. Olá, Diego, olá, Marquinho. Grande honra estar aqui na área restritiva. Cara, tô com medo duplo aqui, porque vocês me chamaram para desconstruir o Phoenix Suns. O Phoenix Suns já está desconstruído faz um bom tempo. Se fosse para construir, seria bem melhor. Seria algo que eu toparia fácil. Agora, desconstruir vai ser bem rápido aqui, esse bate-papo, então. Porque metade do serviço está feito. E o outro motivo que eu tô um pouco nervoso é que vai ser a menor audiência do canal, porque ninguém quer ouvir falar de Phoenix Suns. Só a aguerrida torcida do Phoenix Suns quer ouvir falar de Phoenix Suns, mas eu fico muito feliz que vocês tenham essa coragem e torcendo aí pra gente aumentar essa grande massa aqui, ó, sofrida, até desbotada já, mas que é muito firme e que em breve voltaremos aos playoffs. Antes de eu passar a palavra pro meu amigo Marquinhos aqui, Nepo, já fala pra mim, assim, quantos torcedores do Phoenix Suns você conhece? Ah, cara, demais, hein? Eu conheci pouco, porque a comunidade NBA, da época que eu comecei a assistir basquete, era pequena, né? Era restrita ao meu círculo e eram poucos torcedores que acompanhavam a NBA. Mas depois da amiga internet, multiplicou exponencialmente. E, cara, vou te falar uma coisa, a gente tem a conquista da maravilhosa La Décima, que é a 10ª lata da Nescau. Não sei se vocês podem falar Nescau aqui no canal. Pode, não pode falar tudo. Mas a torcida do Phoenix Suns conseguiu, via voto popular democrático, a conquista da 10ª lata da NBA aqui no Brasil, ser do Phoenix Suns. Então, La Décima tá pendurada no armário aí de todos os torcedores de bom coração. É grande. Que momento. Então, La Décima, assim, talvez esse seja o único título do Phoenix Suns, certo, Marquinhos? Ah, é o maior, não é o último, é o maior. Ô, louco! Que sofrido, que isso, os caras têm título de conferência, pô, na conferência é. Ai, cara, prazer estar aqui, né, Pop. É muito legal falar de Phoenix Suns, porque eu acho que, de certa forma, eu até ouvi um podcast hoje onde o Lucas falava sobre a importância do Phoenix Suns para o renascimento da NBA nos anos 2000, e eu concordei com ele, inclusive. A coisa do 7 Seconds or Less ajudou a trazer outro ânimo para a NBA. E, puta, prazerzaço estar aqui, porque eu acho que é uma das franquias com mais vitórias até em termos de temporada regular, mas que, infelizmente, né, não foi capaz ou não encontrou um jeito de ganhar um anel, enfim, segue aí na seca. Por enquanto. Tá lá com o Baby Check Kobe lá, entendeu? Quem sabe no futuro. Ô, louco, que responsabilidade. Baby Check no elenco. Então, eu já vou abrir aqui falando para vocês. Eu vou deixar aí na descrição todos os links do mundo do Café Belgrado, e também tem o Pingado. E tem um outro trabalho que vocês fazem, certo, né, pô? É o nosso xodó, que é o Elástico Mental. A gente fala de qualquer coisa que não é esporte lá. Então tem de esporte, e qualquer coisa que não é esporte a gente bota no Elástico Mental. Interessante. Fica inclusive aí o Phoenix Suns está perto de ir pro Elástico Mental, né? Que isso? Olha lá, a franquia tá lá. É a única franquia da região do Arizona que não usa Arizona no nome. Tá lá desde 60... Eu anotei aqui, ó. Desde 68. No mesmo lugar, e agora vai participar também do Café Belgrado e do Elástico Mental. Que, olha mas só, é temporário.
Depois da lata do Nescau, agora elástico mental. E com isso a gente encerra o vídeo de hoje. Mas, ó, eu vou ler aqui, porque é um negócio muito louco, assim, mas vamos lá. Nepo, eu vou abrir com você aqui, cara, ó. Se eu falasse pra você, sei lá, você não torce pra nenhum time da NBA, você não conhece NBA, você tá lá com os amigos indo pro bar depois do apocalipse que tá rolando no mundo, e aí um cara fala, mano, eu tenho uma franquia pra te apresentar que ela tem, ó, é a 7ª melhor média de vitórias da história da NBA, e aí tem 2 MVPs, 2 jogadores da franquia já foram MVPs e tem 10 Hall da Fama. O que você vai achar desse time? É um time com história, né? Mas me preocuparia o fato de você não ter dito, por exemplo, quantos títulos tem ou quantos MVP de final, né? Eu ficaria meio cabreiro desse jeito aí. Mas isso que você falou é verdade, cara. O Phoenix Suns, mesmo antes da era Nash, ele era uma franquia muito vitoriosa, né? Uma franquia que você falou tinha a 7ª média, já foi maior essa média, né? O Phoenix Suns, durante os anos 2000, antes dessa década desastrosa, ele era a equipe melhor, com mais vitórias sem título, né? Era tipo a 4ª ou 5ª equipe com mais vitórias na NBA, na história da NBA, e a única que não tinha títulos. Já foi a segunda entre número de vitórias sem título. Acho que já foi até com mais vitórias sem título, não tenho certeza agora. Mas assim, a história do sem título é o que pega, né? Porque tem muita franquia que já teve esse gostinho, né? Mesmo que seja lá atrás, como o Portland. Mas o Suns não. O Suns, apesar de estar sempre na mesma cidade, isso ser uma conquista, porque não é sempre, né, que você no mercado médio consegue se manter sempre no mesmo lugar sem as glórias, mas não chegou até a glória final, mas foi uma franquia muito vitoriosa, uma franquia muito vencedora, que sempre estava nos playoffs, né? Durante os anos 80, os anos 90, era uma equipe que sempre estava lá brigando, sempre com chance de beliscar alguma coisa, mas que tem inúmeras histórias aqui de azar, né? Histórias de faltou só um pouquinho. A gente perdeu, por exemplo, o Kareem Abdul-Jabbar na moeda, né? Foi decidido na moeda quem ficaria com a primeira escolha. O Phoenix Suns não ficou com a primeira escolha. Que zica. Então, provavelmente só o fato de ter o Kareem Abdul-Jabbar já garantiria um títulozinho, né? Pelo menos, porque o cara era demais. Eu vou pedir para você guardar essa reflexão sobre o Kareem Abdul-Jabbar quando a gente for falar dos anos recentes do Suns. Porque tem um momento recente, da história recente, que o Suns ganhou na moeda e não pegou o Kareem Abdul-Jabbar. Você pode falar assim, sem dar muito spoiler. Você vai me fazer lembrar disso também? Precisamos, para que todos chorem junto nessa desconstrução do Suns. Não, e o Suns, né, ele tem duas finais de NBA, né? Uma na década de 70, né, que é na temporada 75, 76, e a final com o Charles Barkley, que a gente vai chegar lá. Se a gente for falar da final da década 70, foi uma campanha de 42 vitórias e 40 derrotas, venceu ali nos playoffs, era um formato de playoff diferente ali, né? E aí venceu o Seattle Supersonics em 6 jogos, venceu o Warriors em 7 jogos, para perder a final para o Boston Celtics em 6. E talvez ali, e era um Boston Celtics que não era o Boston Celtics, sei lá, dos anos 80 em diante, né? Então talvez, acho que ali foi o primeiro momento, a primeira revolução do Phoenix Suns. O que você acha, Nepo? Você que é o torcedor ávido do Phoenix Suns. Cara, seria demais ter esse títulozinho aí, né? Eu já ia ter nascido com título, né? Já ia nascer campeão, já ia ficar mais tranquilo. Mas não era para ter sido, o Suns não era nem para chegar naquela final, né? Você falou, uma campanha de 42 vitórias e 40 derrotas, nunca quer dizer assim, esse time aqui vai para a final na NBA, né? Ainda mais nesse período onde tinham poucos times e era normal os times que chegavam na final ter muito próximo de 60 vitórias, coisas assim. Então o Suns chegou, tem um documentário sobre esse time, chamado Sunsderella, não tem em português, mas é um trocadilho com Cinderela, né, que é como eles usam lá para dizer essas histórias de times improváveis que fazem as campanhas longas, né, profundas em playoffs, no mata-mata. Então tem esse Sunsderella,
que esse jogo passou recentemente na ESPN, foi até narrado pelo Rômulo Mendonça, esse Suns contra Boston, o jogo 6. Não sei se passou o jogo 6 lá ou se foi um jogo que teve 3 prorrogações. É uma final assim, muito disputada, que não era para ser. Os Celtics da final tinham o Bill Russell ainda. E mesmo assim o Phoenix Suns foi longe, né? Assim, vendeu caro e mais ou menos mostrava, porque assim, era o time que não tinha ido para os playoffs nos anos anteriores, 5 anos anteriores não tinha playoff. Era só o segundo playoff da história do Phoenix Suns. E aí eles chegaram nessa campanha aí, surpreendente, chegaram até a final. Não era para ter chegado lá, mas chegaram, passaram pelo Golden State Warriors do Rick Barry, que era um timaço. E aí, no ano seguinte, nem playoff pega de novo, né? Então, foi um ano muito louco, assim. E voltou à normalidade depois. Ali. Voltou à normalidade. Mas aí, Marquinhos... Né? Marquinhos, você que é o menino dos anos 90, era o garoto que jogava bola na rua, né? Que vivia sem camiseta, pegando sol. Era ruim, continuo ruim, mas joguei na rua. Ó, aí a gente chega nos anos 90, hein? Anos 90 era Barkley, e a gente tem ali a temporada 92-93. 62-20, Barkley MVP, e aí a gente pega, né? O Suns pega Lakers vencendo em 5 jogos, Spurs vencendo em 6 jogos, Seattle vencendo em 7 jogos e cai diante do Bulls em 6 jogos. Então, essa foi a maior chance da história do Suns, ou você acha que teve alguma outra ali? Então, é que eu tô tentando me adiantar aí, porque eu queria, depois na frente, jogar pro Nepopop aí, porque eu acho que algumas coisas estranhas aconteceram na jornada do Suns nos anos 2000 e pouco ali com o Nash, que eu acho que deveria ter chegado a uma final sim, e talvez fosse um time mais forte ainda pro momento, né, que talvez tivesse mais chance de título, mas com certeza essa minha tenra infância aí, mais pra cá, assim, o Phoenix do Barkley era monstro, né? Tanto é que aqui a gente curtia as camisetas nos 80, essas retrozona. Eu gosto até hoje dessa camiseta, é uma que eu gostaria de ter na coleção, inclusive. E só que foi vítima do Chicago Bulls, que, enfim, fez todo mundo de vítima nos anos 90, né? A gente vai fazer uma lista de times espetaculares que ficaram pelo caminho por conta de Michael Jordan e companhia, né, cara? Assim, o Last Dance até jogou um pouco de luz sobre isso, né? A dificuldade para bater, sei lá, do lado leste, um Indiana da vida, bater na final um Seattle, que eram times bons, mas que infelizmente, às vezes você não consegue repetir por tanto tempo, né? Talvez essa seja a grande qualidade de times que dominaram o esporte, né? Essa capacidade de ficar durante muito tempo em alto nível, que é uma coisa muito difícil. E que a gente sabe que quando a gente não vence, mesmo em alto nível, você não vence, aí fica mais difícil ainda de manter, né? Tanto que eu não sei, por exemplo, se o Phoenix não tivesse ganho aquela final do Bulls, se o Barkley, por exemplo, não teria ficado mais tempo no Phoenix, ao invés de ter partido. Entendeu? Lógico que ele não era um cara tão novo assim, entendeu? Ele virou um caçanel depois e foi buscar chances melhores, mas assim... Imagina se ele ganha aquele, entendeu? É que você não consegue. Infelizmente, quando você chega num pico muito grande, mas não vence, é difícil repetir com consistência esse comportamento. Mas eu amava esse time do Phoenix e o Kevin Johnson, então, puta, mora no meu coração. Mas infelizmente não foi páreo para o Bulls. E aí eu só voltei a pirar com o Phoenix Suns, e que acho que talvez seja o caso do Apple Pop, ali nos anos 90, 2000, ali, com o Jason Kidd, com Steve Nash, daí pra frente acho que a coisa ficou bem melhor. Bom, antes da gente pular pros anos 2000 ali, né, Popop, eu quero já soltar a braba aqui pra você, né? Falando desses Suns dos anos 90, era mais fácil o Charles Barkley ganhar do Godzilla ou ganhar do Michael Jordan? Cara, o Godzilla não tem título da NBA, né? Então acho que talvez tivesse mais chance. Mas esse time, acho que um paralelo que tem na história recente é o caso do Kawhi chegando no Toronto, né? Porque o Charles Barkley, ele vinha do Philadelphia, enfim, quis sair do Philadelphia, conseguiu ser trocado para o Phoenix Suns, que era um bom time, mais ou menos no caso do Kawhi quando vai para o Raptors, que era um bom time já. E aí ele chega e, no caso do Barkley, né? Ele foi MVP daquela temporada, e chega na final, quase a gente vence o Michael Jordan, né? Quase a gente bate o Chicago Bulls, um 4-2 bem digno, e assim, jogos que talvez não desse para ter perdido, né? Jogos em casa, perdemos todos, né? Ganhamos 2 fora. E tínhamos
o mando de quadro, né? Então, faltou alguma coisa ali para aquele time, mas no caso do Kawhi no Raptors, chegou e deu tudo certo. No caso do Barkley lá, chegou e deu quase tudo certo, né? Jogou até mais bola que o Kawhi, a ponto de ser MVP da temporada, mas na final não conseguiu transpor. Talvez o Kawhi não tivesse conseguido transpor aquele Golden State também se tivesse todo mundo inteiro jogando 100%, né? Então, é um paralelo interessante, mas uma história foi para um lado, outra história foi para o outro. Mas esse time do Phoenix Suns é demais. Dá para chegar numa final do Oeste naquele período, era bizarro já, né? E aí, quando você chegava na sonhada final, tinha o Jordan pela frente. Então, não era nada fácil. Mas o Oeste tinha o Houston do Hakeem Olajuwon, tinha aqueles times todos que a gente viu no Last Dance, né? Todos que enfrentaram o Jordan na final, sabe? Os Supersonics, o Lakers. Então, era um período muito duro de chegar na final da NBA pelo Leste, ou pelo Oeste. Pelo Leste era difícil também, se você não fosse o Bulls, né? Porque você ia ter que passar pelo Bulls. Aí, sendo o Bulls, era um pouco mais tranquilo. E aí, quando conseguia superar aquela barreira quase intransponível, aí tinha um muro gigante na sua frente. E acabamos sem título mais uma vez. Mas tá só começando, gente. Vocês vão ver aí os anos 2020 do Phoenix, o que vai ser a loucura. Cara, eu gostei muito do paralelo, acho que faz muito sentido essa questão do Kawhi em Toronto e do Barkley, mesmo com finais diferentes, né? Finais, um feliz, o outro não. É muito parecido, porque é a mesma coisa. Eu também não sei se o Kawhi de repente ia continuar em Toronto ou não, se eles tivessem, por exemplo, enfrentado um Golden State completo e tivesse, sei lá, sido varrido, 4-1, 4-2. Não sei se isso mudaria ou não a história, porque no final das contas ele foi embora de qualquer forma, mas foi uma chance única pro Toronto Raptors ganhar um título que a gente, infelizmente, sabe que vai ser difícil, né? Eles têm um time que eu gosto muito, um técnico que eu gosto muito, mas não sei se é um time que hoje em dia, nossa, vai manter essa toada sempre disputando finais e, sei lá, batendo de frente com os grandes do lado oeste. Enfim, eu gostei muito do paralelo, é bem legal isso mesmo. É que o Kawhi teve a chance de sair de Toronto mais jovem, então acho que até por isso, e ter se juntado numa outra panela vai forte queimar também, mais lenha ainda, né? Talvez ainda tenha mais lenha pra queimar, com certeza. Ó, e aí a gente chega aqui, antes de eu falar diretamente ali, né, do que aconteceu nos anos 2000, mas pra gente continuar desconstruindo a história do Suns, a gente chega na era do Steve Nash. Porque foi ali de 2004 a 2006, a gente tem 2 títulos de MVP, D'Antoni melhor técnico do ano, e a temporada 2005-2006, 62-20 também. Mas não rolou uma final de NBA, assim. Então, eu queria ver com vocês qual que é... Porque essas três eras que eu citei foram crescentes. A gente tem uma campanha de vitórias e derrotas ruins, né, na década de 70. Aí a gente tem o Charles Barkley com 62-20, título de MVP e final da NBA. E a era do Steve Nash, a gente tem 2 títulos de MVP, melhor técnico do ano e também 62-20 nesse período. E por que não deu certo? Cara, vocês tenham cuidado com o que vocês desejam, viu? Porque quando eu começo a falar dessa época aqui, lágrimas correm e o choro vai aqui por horas, mas vamos lá. Não, reza a lenda que pet e choro na internet dá view. Então já era. Pronto. Vamos lá. O Nash ele é draftado pelo Phoenix Suns em 96, naquele draft incrível que teve Kobe, Ray Allen, vários jogadores que são Hall da Fama, um dos melhores drafts de todos os tempos, Allen Iverson, né? E aí ele chega num Suns que tinha o quê? Tinha simplesmente Kevin Johnson e Jason Kidd, 2 dos melhores armadores da NBA do período. O Phoenix Suns, muito ousado para a época, até em alguns jogos experimenta jogar com os 3, mas logo se vê que não tem espaço, né? Um time que tinha 50 e tantas vitórias por temporada, não dá para ficar experimentando ainda com o Nash, melhor a gente trocar aqui. Aí trocaram o Nash, foi pro Dallas, lá ele viveu um grande momento da carreira, né? Se encontrando com o All-Star ao lado do Dirk Nowitzki e tal, e o Phoenix Suns perde o Jason Kidd, perde o Kevin Johnson, e aí chega em 2004, o time teve o Stephen Marbury por um tempo, depois também troca o Stephen Marbury, recomeça do zero e vem junto com ele um cidadão chamado Robert Sarver, que ele compra o Phoenix Suns, né? Ele vai se tornar o dono do Phoenix Suns na NBA.
ele tem um grande momento de acerto, que é a off-season de 2004, né? A off-season de 2004 dá tudo certo para o Phoenix Suns, porque eles oferecem um contrato de 6 anos para o Nash. O Nash já tinha mais de 30, né? Estava com 30 anos, se eu não me engano, né? Porque ele assinou o contrato. E o Dallas viu assim, 6 anos desse cara aqui que às vezes tem problema nas costas, é melhor não. E aí o Dallas abre mão, era um contrato, não era nem do máximo, salário máximo, era um salário bom para o Nash, mas ainda assim não era dos maiores da NBA. Sendo que o que acontece, né? Ao lado do Mike D'Antoni, o técnico do Suns daquele ano, o Phoenix Suns e o Steve Nash encontram ali um modo quase perfeito de jogar, né? Um encaixe perfeito, pelo menos. Se não era o modo perfeito, porque não foi, porque não ganhou, mas era um encaixe perfeito as ideias do D'Antoni com o basquete jogado pelo Nash, né? Além disso, o Phoenix Suns tinha draftado há pouco tempo o Amar'e Stoudemire, um dos melhores alas pivôs da NBA, pelo menos ofensivamente, e tinha um super coringa no Shawn Marion que jogava em qualquer posição. Naquele momento, o Phoenix Suns do Mike D'Antoni decidiu um passo ousado, né? Eu vou pegar aqui o Amar'e Stoudemire, que é power forward, vou botar para center, vou pegar o Shawn Marion, que é small forward, vou botar na posição 4, e aí vou abrir mais um espaço no perímetro, e o Phoenix Suns tinha contratado o Quentin Richardson nessa mesma free agency, né? Eu falei que 2004 correu tudo bem. Isso, ele mesmo. Ele tinha bola de 3 e fazia essa comemoração bizarra, e ele bateu o recorde da franquia naquele ano, em arremessos de bola de 3 numa temporada só. Então o Phoenix Suns, dessa maneira, colocou um quinteto super rápido, super ágil, que não era normal para a época, né? O que a gente vê hoje é um time super normal, mas para aquela época era assim, inovador, muito diferente, e pegou todo mundo de surpresa, né? Então o Phoenix Suns correu, venceu, e criou-se a máxima de que é um time de temporada regular, porque não conseguia repetir esse tipo de sucesso nos playoffs, né? Era um time que tinha a melhor campanha, uma das melhores campanhas, Nash MVP, mas chegava nos playoffs e a gente viu o time passar sufoco contra o San Antonio Spurs, que tinha um jogo mais lento, mais cadenciado, tinha Tim Duncan, tinha Tony Parker, tinha Manu Ginóbili, né? Então, ao invés das pessoas pararem para pensar, poxa, esse time aqui tem Tim Duncan, tem Tony Parker e tem Manu Ginóbili, acho que é um time muito bom. A dedução deles foi, não, esse estilo não vence campeonato, né? Só vence jogo de temporada regular. Então, nesse período, o Phoenix Suns teve muito sucesso, teve muita vitória, teve muito playoff, mas falhou por N motivos, né? O Marquinhos sabe algum desses motivos, tá doido para me relembrar desses motivos, mas cada ano tem uma história aqui, entre 2004 e 2008, mais ou menos, cada ano é uma pitanga chorada, que se vocês quiserem, a gente vai chorando de um por um aqui. Vai, Marquinhos, já solta qual que é a polêmica que você quer trazer. Qual que Cara, é porque assim, eu vou ser bem honesto, a gente é fã de NBA, gosta muito, apoia, divulgo para outras pessoas e tudo mais, mas a gente percebe vários momentos da NBA em que há... Assim, é muito louco isso, porque eu, como não vou ter prova, vai ficar no campo da teoria da conspiração maluca aqui, o Edward Snowden da NBA brasileiro, mas assim... Em vários momentos a gente percebe que, por exemplo, eu amo o Dwayne Wade, mas a quantidade de lance livre que aquele cara cobrou na final contra o Dallas não é normal. A forma como alguns times do Oeste caíram para o Lakers anos 2000 não é normal, assim, com suspeitas de arbitragem e tudo mais. Sei que o Silver vai dizer que tudo normal, segue o jogo, do melhor estilo Eurico, mas a parada que eu queria perguntar pro Nepo é: ok, muitas vezes o Phoenix realmente bateu com times que tinham outro jeito de jogar, que conseguiram se equiparar ou quebrar aquele ritmo acelerado do time e vencê-lo pela qualidade. Mas você acredita que o Phoenix Suns foi prejudicado contra algum adversário em playoffs, em algum ano que ele deveria ter ido à final, ou deveria ter vencido, conquistado um título, e aí de repente caiu por uma coisa que você diz, cara, desculpa, aquele jogo foi sacanagem? Porque assim, eu vou perguntar isso, vou dar um tempo pra você pensar, porque um dos times que eu mais sinto isso, são dois times que eu tenho muito isso, esse sentimento muito forte, eles são o Sacramento e o Phoenix Suns, que o Sacramento contra o Lakers é uma história absurda, e o Phoenix Suns tem algumas passagens parecidas, e aí, enfim, ninguém melhor que o torcedor do Phoenix para dizer se
foi roubado, não foi? Se foi prejudicado, não foi? Se teve algum ano que você acha que não foi um mérito de qualidade? Cara, toda vida que tem essa pergunta, que tem esse assunto... Eu começo da mesma maneira, dizendo que eu acho que não foi, mas o fim da resposta, as pessoas já sabem que eu acho que foi pra caralho, né? Vamos lá, em 2004, 2005 é o ano que começa tudo, né? Que chega esse remonte do Phoenix Suns, e nos playoffs o Joe Johnson se machuca. O Joe Johnson era um dos titulares do Phoenix Suns, que já estavam lá no time. Ele quebra a cara, né? Ele machuca a face, né? Tem um osso da face quebrado nos playoffs contra o Dallas, né? O Dallas, que era o antigo time do Nash, então foi muito louco essa série, porque era o Nash jogando contra o seu antigo time, e o Phoenix Suns vence por 4-2 essa série. E aí no jogo, só que ele perde o Joe Johnson no meio da série, chega contra o San Antonio Spurs, e ele joga 3 jogos sem o Joe Johnson, né? Os 3 primeiros jogos sem o Joe Johnson, e depois ele joga com a máscara, e aí o Suns vence um jogo, mas depois perde o seguinte. Essa é a história de 2004 e 2005, a única vez que teve esse time à disposição, porque o Joe Johnson logo depois é trocado. No ano seguinte, o Joe Johnson, como eu falei, é trocado. O Robert Sarver fala: não vamos pagar salário máximo para o Joe Johnson, não é uma boa ideia, então vamos trocar o Joe Johnson, né? A primeira decisão bizarra, porque o time acabou de fazer a maior viravolta da história da NBA, né? Uma das maiores. Saiu de um time de 20 e poucas vitórias, 29 vitórias, algo assim, para um time de 62 vitórias, e o cara decide: não, vamos desmontar esse time aqui, vamos começar de novo, em partes, né? E aí faz a troca, cai legal, porque chega o Boris Diaw nessa troca, chega também o futuro GM do Phoenix Suns, né, que é o James Jones. Ele chega nessa troca do Joe Johnson, e aí o Suns vai para os playoffs, joga muito bem, mas antes da temporada começar, o Amar'e Stoudemire se machuca, né? O Amar'e Stoudemire se machuca, vai ficar fora da temporada inteira, e essa temporada, basicamente, o Suns pensa: não, vamos jogar fora. O Amar'e Stoudemire era ao NBA primeiro time naquele momento, e não, essa temporada não vai dar nada. Mas aí o Phoenix Suns vence 54 partidas, chega na final de conferência contra o Dallas, consegue o game winner no jogo 1, mas aí, jogo 1, jogo 2, agora sei que foi em Dallas esse jogo, e o Suns volta para o Arizona com o mando de quadra, mas acaba perdendo. Beleza, estava sem o Amar'e Stoudemire mesmo, a gente achava que não ia dar, não deu. Agora o ano seguinte, cara, esse ano aí é bizarro, né? Porque o Suns volta a ter o time completo. Nessa época, para alegria de todos os brasileiros, o Leandrinho já era assim, um jogador fundamental no time, coisa de 20 pontos por jogo, candidato a partir daquele momento já era candidato todo ano a ganhar sexto homem, e até ganha, né? O prêmio de sexto homem numa temporada. E aí chega nos playoffs, que a temporada do Suns era assim, né? Importava era nos playoffs, porque na temporada regular a gente já sabia que era show. Chega nos playoffs, na segunda rodada a gente pega o San Antonio Spurs de novo, né? A gente vence o Lakers do Kobe na primeira rodada, e na segunda rodada pega o San Antonio do Tim Duncan, do Manu e tal. Aí o que acontece? O Phoenix Suns joga melhor do que nos outros anos, dessa vez estava completo o time, e vence um jogo em San Antonio que mais ou menos deixaria o Suns com muita vantagem na série, né? Que era o jogo 4, fica 2-2, a partir dali o Suns tinha 2 jogos em casa e um fora. Só que o que acontece? No finzinho desse jogo 4, que o jogo já foi muito mal apitado o jogo inteiro, porque tinha um juiz que depois ele assume que apostava nos jogos, né? Ele era o Edilson, né? Da NBA. O que faz o Edilson, é o Tim Donaghy, o nome desse Tim juiz. Donaghy, é ele mesmo. Ele assume que estava favorecendo o San Antonio Spurs por causa das apostas, né? Naquele jogo específico. E foi um jogo com alguns lances estranhos mesmo, né? Tem uma bola do Manu que ele acerta, ele erra uma bola de 3 e marca muitos segundos depois. Eu não lembro se esse é o jogo 4 ou o jogo 6, sei que é um jogo bizarro que é apitado nessa série. Mas aí no fim do jogo, com o Suns vencendo, o Robert Horry dá uma trombada no Steve Nash, joga ele na mesa assim, dos mesários, né? Faz a falta dura. E tem uma regra na NBA que você não pode pisar na quadra se tiver uma confusão. Se você estiver no banco e tiver uma confusão, você não pode pisar na quadra. E 2 jogadores do Suns, do garrafão, que estavam do lado de fora, o Amar'e Stoudemire e o Boris Diaw, pisam na quadra para ver se o Nash está bem.
e aí a NBA não perdoa, suspende os 2 jogadores e fez falta, né? Porque aí o jogo 5, que era em casa, que era o jogo da confirmação, para abrir a vantagem na série, o Suns perde por 3 pontos, se não me falha a memória, foi 88-85, muito apertado, o Suns sem jogador de garrafão, porque eles eram os 2 jogadores de garrafão, então ficou o Shawn Marion lá lutando o jogo inteiro contra o Tim Duncan, e uns pivôzão reserva bizarro, acho que era o Kurt Thomas na época, e o Suns não teve como vencer esse jogo, já era um adversário formidável do outro lado, não tira o mérito do San Antonio Spurs, mas a NBA, eu acho que ela favoreceu o agressor no caso, né? Sim. Porque foi uma jogada bizarra do Robert Horry e o punido de verdade foi o Phoenix Suns, né? Então é o tipo de movimento que o David Stern fazia e que o Adam Silver hoje eu acho que não faria, porque ele é um cara que eu acho um pouco que lê mais a situação, que tenta colocar um pouco mais de justiça na situação, ao invés do David Stern, que ele é muito no rigor da filigrana da lei, né? Assim, não, se tal jogador infringiu tal regulamento, não interessa o jeito que aconteceu, as nuances do que aconteceu, tem que seguir o que está no regulamento, e foi o que aconteceu, assim, foi o que a NBA fez, não é que tenha sido super injusto, o lance do juiz que estava favorecendo outro time é muito mais bizarro do que isso, né? Assim, é muito mais fácil da gente reclamar do que ter aplicado a lei, mas que de certa forma ajuda a gente a lembrar do San Antonio Spurs como esse time das técnicas, às vezes nem sempre republicanas. Isso acontece, né? Era um time que aposentou a camisa do Bruce Bowen, né? Então, aqui eu encerro o meu caso contra o San Antonio. O pior é que é difícil, porque eu torço pro San Antonio e esse é um ano que eu falo, cara, não merecia, velho, não merecia. Se eu não me engano, o Greg Popovich acho que já falou que ele acha que realmente o Suns foi prejudicado, e assim, eu sempre odiei o Bruce Bowen, mesmo ele jogando no meu time, né? Então, imagina quem torcia contra, velho. Quem torcia contra, então, pelo amor de Deus, né, cara? E esse é um ano que eu acho que realmente foi dolorido. Mas pra você, dói mais esse ou 2010? 2009, 2010 é contra o Lakers. 2010 o que aconteceu? 2010 a gente chega na final de conferência de novo. Esse é engraçado, né? Foi segunda rodada, né? Mas o resto da tabela tava bizarro. Na final era o Lakers do bebê LeBron, né? Não tinha a menor chance. Lakers não, desculpa, Cleveland do bebê LeBron. Não tinha chance aquele time, né? Tanto é que foi uma varrida muito fácil pro San Antonio Spurs. Aquela ali foi, de fato, a final antecipada, Phoenix Suns contra o San Antonio Spurs na segunda rodada do Oeste, por mais bizarro que seja, foi o que aconteceu mesmo, quem passasse ali provavelmente seria campeão, como foi. Contra o Lakers, cara, na verdade não era pra gente estar ali, né? Mais uma vez um caso de um momento que tudo deu certo. Vaca na árvore. O Phoenix Suns tinha na rotação ali o Jared Dudley, por exemplo, fazendo um papel fundamental naquele time, né? Ele era tipo o 7º, 8º homem, vinha do banco, causava um caos, assim, e voltava lá com aquele jeitão dele desengonçado, mas era um time que naqueles playoffs encaixou direitinho. O Amar'e Stoudemire estava de saída, ele tinha tido já vários problemas de lesão, mas aquele se sabia que era o último ano dele no Phoenix Suns, já estava bem claro que o Suns não queria renovar com ele, que ele não queria mais ficar no Suns. O Nash, se ele chega com 30 e o Dallas já não queria naquela época renovar com o Nash por causa dos perigos, imagina em 2010, né? O Nash, ele saía, ele era substituído, ele imediatamente não ia para o banco, ele ia para o chão deitar, que era para ver se as costas deles aguentavam o resto do jogo. Ele tinha isso, né? Ele ia para o banco, ele ia para o chão, botava uma toalhinha assim embaixo e ficava assistindo o jogo desse jeito aqui. Acho que ele via até pelo telão, velho, porque senão eu não sei como é que ele acompanhava, mas ele tinha isso, velho. Imagina, o melhor jogador do seu time não pode sentar no banco, tem que deitar no chão, por problema de ser muito velho, muito idoso. Não, então... eu acho que isso é só uma questão dele ser um bom vivan. É isso, não tem nada a ver com a saúde. É muito mais estiloso você deitar no chão da quadra assistindo o telão, você desmoraliza, né? E ainda assim os caras passaram pelo Trailblazers no primeiro round, varreram San Antonio e levaram até o 6º jogo contra o Lakers. Você falou se a 10ª lata era o maior título, tá rivalizando com o varreu San Antonio, velho.
E La Varrida... Eu tô sentindo um ódio, assim, no seu coração. Tipo, lavou a alma 2010, é isso? Mas foi. E nessa temporada é o cartão de visitas do Goran Dragic, né? O Goran Dragic era muito escondidinho ali naquela rotação do Phoenix Suns, mas naquela série, naqueles playoffs inteiros, mas naquela série contra o San Antonio, ele desanda a fazer aquelas jogadas mágicas que a gente conheceu ao longo do tempo, depois daquele momento, e se torna realmente assim, um dos jogadores jovens mais vibrantes da NBA. O Rockets vai lá e toma esse jogador do Suns. O Suns tem isso, né? Ele drafta os jogadores e aí ele não quer isso de egoísmo, né? Ele não, vai fazer teu estágio lá, vai conhecer o mundo aí. Quem acompanha futebol internacional me lembra o Arsenal, isso aí, entendeu? Só revelando talentos pra brilhar no time dos outros, na seleção. O Phoenix Suns, ele é o CIE da NBA, né? Ele faz os jovens aprendizes da NBA. Assim. Tu vai lá, fica daqui e vai ver outro lugar. Mas é um programa assistencialista, né? Porque os caras velhos chegando em final de carreira, tipo o Check, também tá... Então, em 2010, quem jogou pra caralho naquele time foi o Grant Hill, velho. O Grant Hill já tinha se aposentado há muito tempo no Orlando, já tava de boa. Ele só não sabia ainda. Mas aí o Suns vai lá e contrata ele pelo salário mínimo e o cara recomeça a jogar, né? E ele joga muito nos anos dele de Phoenix Suns, assim, muito distraidamente, né? Muito nada a ver. Ele ressurge do nada e era esse time, né? O Mario de saída já tinha tido contusão no joelho, no olho, ele também perdeu a temporada por causa de contusão no olho. O Nash com problema nas costas, o Grant Hill muito velho e o time lá com Jason Richardson também metendo bola de 3 adoidado, e o time foi lá e fez essa campanha inesperada em 2010. Ele já não tinha ido a playoff na temporada passada, para você ver assim como já tinha tido declínio, né? Mas aí em 2010 eles voltam aos playoffs e do nada chegam na final. E assim, teve chance, né? Porque o jogo 6, que foi o que carimbou a classificação do Lakers para a final, o Kobe manda um airball, né? O Suns tava no jogo, ainda estava vivo, ele manda um airball, o estouro do cronômetro cai esse airball na mão do Ron Artest, na época ainda era Ron Artest, e aí ele faz a cestinha lá, safada, que sacramenta a eliminação do Phoenix Suns, e o Lakers que era um freguês nesse período, né? O Suns tinha eliminado algumas vezes o Lakers dos playoffs, mas nesse ano não deu. Não, e aí, ó, eu quero chegar agora, a gente, depois da era Nash, né, que aí... Vamos parar por aqui mesmo, velho. Vamos parar. Não, por quê? Porque agora a gente vai chegar no momento bom. Eu vou até pular ali, ó. A gente chegou em 2010, que foram os últimos playoffs. Aí veio esse ano esse ano nebuloso, né? Essa década nebulosa, para chegar aqui os 2, 3 últimos anos, para ser mais exato ali, ao draft do Luka Doncic. Eu queria dizer assim, volta a música dos Trapalhões aí, de 2010 para cá, ainda vai com essa da escolha. Porque, olha só, é muito legal isso. E você citou o lance da moeda no Kareem Abdul-Jabbar, né, que perdeu o Kareem Abdul-Jabbar na moeda. Mas, no draft do Luka Doncic, o Suns ganhou na moeda. E decide não trazer o Luka Doncic. Cara, é bizarro. Como? É boa pergunta. Excelente pergunta. Eu sei que dos podcasts do Café Belgrado, você, inclusive, né, falou muito, tipo, não, nem tem uma frase sua que é, não, nem o Suns vai errar nessa. Caramba, eu subestimo demais a minha franquia, cara. O que aconteceu? O Suns, ele antes do draft, antes da loteria, o Suns vai lá e contrata o Igor Kokoskov, né? Que a gente gostava de chamar de Cigano Igor lá, porque ele não mostrava as expressões. E aí quem assistiu aquela novela dos anos 90 vai lembrar do nosso grande Cigano Igor. Então o Suns contrata o Igor e ele era o técnico da Eslovênia, campeã da Europa, né? Com o Luka Doncic, de quinteto ideal da Europa. Então quando o Suns faz esse movimento, eu tô no céu, né? Porque o Suns vai pegar uma das primeiras escolhas, já é bem possível isso, na pior das hipóteses seria a 4ª escolha, mas com sorte seria uma das 2 primeiras, e com mais sorte ainda sobraria o Luka Doncic pro Suns, né? A gente sabia que o Suns nunca tinha conseguido uma primeira escolha em draft, jamais, mesmo sendo uma franquia de mais de 50 anos na NBA, mas também muito por culpa de ser uma franquia muito boa, né?
A gente estava falando aqui de como estava sempre nos playoffs, sempre com alto índice de vitórias, então não tinha tanta oportunidade assim de pegar a primeira escolha. Agora, de 2010 para cá, a gente teve muitas chances, né? Aí o Suns estava brilhando aí no quesito chances, mas só em 2018 que aconteceu, né? No ano trágico aconteceu, porque era o ano que o Suns não deveria ter pegado a primeira escolha. O ideal seria ali ter pegado, sei lá, a segunda escolha, seria o ideal, porque aparentemente o Suns estava pronto para draftar Luka Doncic, mas pressões internas e externas da franquia fizeram optar pelo DeAndre Ayton, garoto local, digamos assim, né, que jogou na Universidade do Arizona, todo mundo sabia que ele era capaz, assim, não é americano, é barramense, mas é americano, está no sistema universitário americano, todo mundo sabe como é, né? Não é um incógnita da Europa. A gente está fazendo a série sobre o Luka Doncic no Café Belgrado agora e a gente vai debater muito, né? Se ele era realmente um incógnito da Europa ou não. Spoiler, não era. Então, o Suns aparentemente se prepara para escolher o Luka Doncic. A gente transmite, com parceria de uma rádio de Brasília naquele ano, a loteria do draft e ao vivo, né? E é nesse momento que o Guilherme pergunta, não, mas então o Suns talvez vá de DeAndre Ayton, né? E eu falei, não, nem o Suns vai ser capaz de estragar essa escolha, né? Fiquei muito feliz, estava muito emocionado com o Luka Doncic, abri um vinho e gastei à toa o vinho, podia ter guardado para outra ocasião, porque... Mas a gente tem lá, agora a gente tem a mania de dizer o seguinte, se você tem a chance de comemorar algo, comemore agora, né? Então, o recado aí aos torcedores do Lakers, estão muito confiantes no título, aproveite para comemorar de agora esse título, porque se não vier, você pelo menos já comemorou, né? Fez seu parte. Então, eu comemorei muito a escolha do Phoenix Suns no dia que a gente ganhou a loteria, e a partir daí foi um sofrimento parcelado que, cara, foi terrível, né? Porque a gente ficava acompanhando as notícias e não, o Suns vai de DeAndre Ayton, tudo indica que é DeAndre Ayton. E a partir do momento que fica inevitável, né, que vai ser DeAndre Ayton, a gente perde as esperanças. E o que a gente pode fazer, né? Apenas torcer para o sucesso dele lá no Dallas. E é como eu disse, né? Foi como o draft do Michael Jordan, né? Terceira escolha ficou com o Jordan, ficou com o Doncic. E a primeira escolha só vai garantir 2 títulos, que foi o Hakeem Olajuwon, né? 2 títulos pro Rockets. Então o Suns vai ganhar só 2 ao invés de 6. Porra! Mas, Marquinhos, eu já quero, pra gente, antes da gente passar pro próximo assunto, eu quero jogar a bomba pra você, né? Porque você é o cara que assumiu que o Spurs manipulou resultados contra o Suns. Você assumiu, o Spurs né? não, o Jim Donahue. Não, você assumiu ali, era do Spurs ali, favoreceu o Spurs, devia ter um esquema de apostas nebuloso em Las Vegas. Mas vamos lá, ó. Aí o Suns não draftou o Doncic por ele ser europeu? Nossa, certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que o americano médio e mesmo o cara em posições de liderança, ele ainda tem muito preconceito contra o que vem de fora. Eles têm muita dificuldade em aceitar que caras fora de lá possam jogar. Vamos ser bem honestos, o Luka Doncic nunca foi uma incógnita, todo o currículo dele, as coisas que ele foi capaz de fazer com a tenra idade que ele tinha na Europa já mereciam muito respeito, mas a gente sabe que os caras morrem de medo de com o trauma Darko Milicic, entendeu? De pegar um cara gringo que seja um furo na água, e aí para escolher entre um cara gringo que pode ser uma furada, eles vão no jogo seguro e escolhem o cara prata da casa. Mesmo que esse cara não seja capaz de performar, mesmo que ele esteja diante de um cara que claramente não tem a mesma qualidade dos outros, porque assim, vamos lembrar, né? Luka Doncic foi a terceira escolha. Não é que ele caiu da primeira para a segunda, entendeu? E óbvio que a gente talvez possa discutir aí, ele e o Trae Young são 2 dos caras mais talentosos da geração, da classe de draft deles, mas assim, chegou uma hora que, pelo amor de Deus, ninguém vai pegar o Luka Doncic. Eu lembro desse draft e ficar tipo... Ele não foi a segunda escolha? Ele não foi a primeira, nem foi a segunda? Esse draft foram sucessões daquele gif do John Travolta fazendo assim. Foi isso. Foram sucessões. E a doideira pra mim eu confesso que eu nem acompanho tanto o basquete na Europa quanto, por exemplo, um Bulgarelli, que eu via na redação todos os dias e conversava e falava, olha esse cara, vê esse vídeo, assiste esse jogo, ou como de repente o Guilherme, ou como o Lucas do Café Belgrado, mas assim, você via um highlight do cara de 5 minutos e você falava, mano, estamos diante de alguma coisa especial.
entendeu? Era muito claro isso. E então, assim, para ser bem curto e grosso, eu não tenho a menor dúvida que ele não foi escolhido porque ele era europeu. Se ele fosse um moleque branco americano, ele teria sido a primeira escolha, sem a menor dúvida, porque, mano, ele é o cara, tipo, com aquela carinha de genro que toda mãe quer ter, todo sogro quer ter, aquela carinha, o topetinho, ele é um cara bom moço mesmo, um cara que tem um comportamento, enfim, adequado. Nunca teve, porque a gente sabe, né, muitas vezes no draft as escolhas caem por conta de contusão ou mau comportamento, não tô nem falando de racismo especificamente, tô só falando que realmente ele é um bom moço, né, cara, e vamos ser honestos, se ele fosse americano, eu duvido que ele não seria a primeira escolha. E o que torna a coisa toda mais incompreensível ainda, né? Porque, como disse o Lucas, trouxe o técnico da Eslovênia, fechou o pacote do ok, então o cara vem mesmo. E aí você decide na última hora pegar o outro maluco. Fechou e, assim, o pacote da esperança, foi isso? Foi, e assim, tipo, o esperança? DeAndre Ayton não é um cara ruim, pelo amor de Deus, eu não vou nem dizer isso, mas assim, não tá perto do Luka Doncic, né? E é o que eu acho que o próprio Lucas disse no café, no podcast do Café Belgrado do ano passado, quando ele falou da temporada que ele via ali pro Phoenix, na qual ele diz: ok, o cara precisa de bola no post para jogar melhor e ele precisa de um esquema para que ele brilhe, mas a gente não tá vendo a NBA caminhando pro post, né? Então, tipo, até se você apostou nesse cara, você apostou no caminhado da modalidade. Puta que pariu, entendeu? É difícil, é bem difícil. E aí, eu tava pensando aqui, ó, na NBA a gente tem aqueles atletas que estão numa conferência forte, e aí eles falam, tipo, pô, não vou ser campeões, e virou até além da LeBron James, né? Tá numa conferência forte, fala, não vou ser campeão aqui, vai por outro lado, e aí dentro, claro, de todo um elenco para isso, consegue título, volta para a conferência forte para se provar digno de títulos, assim, consegue lá a maravilhosa virada contra o Golden State Warriors. E eu fiquei pensando assim, será que o problema é onde o Phoenix Suns está? Já que ele eu não sei dizer agora se ele é a única, mas ele é uma das únicas franquias que não mudaram de região, uma das únicas franquias que não ficou zanzando, por exemplo, sei lá, de Seattle Supersonics, o Lakers, que era Minneapolis, enfim, mas ou até mudar de lado, não sei. E aí eu fiquei pensando assim, ó, eu olhando aqui a divisão do Pacífico, que é Lakers, Clippers, Golden State Warriors, o Kings e o Suns. Será que se o Suns fosse numa outra divisão, ele ia se dar melhor, Nepo? Fala pra gente, Nepopó, o que você acha dessa reflexão? Cara, esse tipo de mergulho que você fez aí, pode ser que ele esteja te tornando um pouquinho um Phoenix Suns já. Você já tá quase um torcedor do Suns, porque a gente começa a culpar assim, coisas que não tem nada a ver pra gente estar nessa situação que a gente vive, né? Cara, pode ser, velho, topo. Tudo que seja um motivo aí pra a latitude do negócio. Pode ser isso. Mas assim, esses times que hoje são temidos, né, como Golden State, como Clippers, já foram saco de pancadas, né? O Lakers passou um período também recente, não é muito comum, mas passou um período recente também sem ser um grande time, né? Então, assim, para você ganhar a NBA, para você ser campeão, ou pelo menos para você ser competitivo, como o Suns foi competitivo a maioria das suas temporadas, você tem que estar preparado para disputar contra qualquer um, né? E assim, o Clippers ele foi ser decente muito recentemente, né? O Clippers passou muitos anos sendo o que o Suns é hoje, né? Sendo a piada da NBA, sendo o time fraco. O Golden State também teve seus momentos de idas e vindas. Então, não iria por esse lado, não. Hoje eu acho que o Suns tem um culpado muito claro, né? O Robert Sarver, ele, assim que ele chega, né, 2004, ele tem a chance de montar uma dinastia, porque a gente não entrou tanto em detalhes aqui do que as coisas que o Suns poderia ter feito, mas nessa troca do Joe Johnson, por exemplo, o Suns ficou com muitas escolhas de draft. O Suns tinha uma escolha de draft do Chicago Bulls também, que era valiosa. O Suns pôde contratar o Kevin Garnett, né? O Kevin Garnett tinha colocado o Suns como uma das equipes que aceitaria ser trocado, e o Suns, muitas vezes, por questões econômicas, desistiu. Não deu esse passo além, né? O Suns teve, por exemplo, nessa escolha foi draftado o Rajon Rondo, teve a escolha que foi draftado o Serge Ibaka, e o que o Suns fez com essas escolhas? Vendeu todas, não trocou por nada, só vendeu. A escolha do Rudy Fernandes também, uma escolha que o Suns vendeu. Então o Suns
por muito tempo se contentou, através da figura idiota do Robert Sarver, se contentou a ser econômico, né? Economicamente viável. Essa era a maneira dele de pensar as coisas, e é por isso que eu sempre torço contra o Mallorca, que esse infeliz é dono do Mallorca também. Com muita fé, o Mallorca vai ser rebaixado, né, para a divisão espanhola. Você quase matou o Marquinhos agora com Eu essa... engasguei essa aqui, voz do mano. maior. Eu falei, o cara tá Não, torcendo cara- contra todos os empreendimentos desse cara, pra ele precisar vender o Phoenix Suns pra outro cara mais competente, né, pô? Você fica Mas de olha, saco e cheio. aí Porque eu só queria que queria- o Nepopop comentasse, porque não sei se tem explicação essa história, mas comentasse a história da cabra no escritório do essa é boa, GM. hein? Essa história é muito boa. Tem a cabra no escritório do GM e tem o James Jones liberar o Tyson Chandler. Essa foi demais também. Da cabra é inigualável, né? A Lana Ambrose recentemente escreveu uma coluna sobre o Phoenix Suns. Aliás, essa é a semana do Phoenix Suns no Brasil, né? Porque, por incrível que pareça, 2 grandes veículos falando de Phoenix Suns, de maneira inesperada. E ela conta essa história, né? O que aconteceu? O Suns tem o Phoenix Mercury lá. Em Phoenix tem o Phoenix Mercury, que é o time da Diana Taurasi, né? O time da WNBA, muito bom. Um time aí que realmente é uma franquia exemplo, né? E a Diana Taurasi, para muita gente, é a GOAT, né? A melhor jogadora da história da WNBA. E aí, numa das homenagens a ela, levaram bodes de verdade pro ginásio. E o que o idiota do nosso dono pensou? Cara, eu vou inspirar agora o meu GM, vou transformar. Ele deve ter feito algum masterclass aí, ele leu algum motivacional. Algum coach. Agora sim eu coach descobri quântico. o segredo. Vou botar bodes aí na sala do meu GM, e ao ver esses bodes, ele vai trazer um GOAT. Eu acho que ele vai ver o bode e vai pensar, cara, de repente eu trazer o LeBron é uma boa, né? Ele deve ter pensado que ia acontecer algo assim. E os bodes fizeram o que a natureza pede, né? Os bodes transformaram ali o local de trabalho do GM. Inspirou realmente o GM, porque ele fez tudo que aqueles bodes fizeram ali, o GM foi lá e reproduziu com muita fidelidade. Um trabalho em equipe, né? A Phoenix Suns tem muito trabalho em equipe. Socorro. Que demais, cara, que demais. Não, e pra gente poder caminhar para o nosso final aqui, porque se a gente for entrar nas lendas urbanas do porquê do Phoenix Suns, já que você já me respondeu a questão da divisão, que eu ia pular eu ia ser mais otimista numa visão de torcedor do Phoenix Suns. E se o Phoenix Suns mudasse de conferência? Não, mas não colocarei a Mudasse de esperança do esporte, torcedor. talvez. Podia ser. Mas qual que é a situação do Mallorca? Nesse momento? Não, o Mallorca tá quase rebaixado, hein? Então a torcida tá dando Então certo. eu acho que o problema é o proprietário. Velho, eu tô te falando. Vamos tirar esse cara que a gente vai brilhar. E assim, voltando um pouco à história do Luka Doncic, que é difícil você superar, né? O fato de você ser uma das franquias que tem a chance do Luka Doncic e não tê-lo. Muita gente fala coisas do tipo, mas olha o Devin Booker, né? O Devin Booker, o jogo dele realmente evoluiu muito, ele tendo a bola para fazer o que ele quiser, assim, né? Ele ser o iniciador. Mas, cara, olha como é que a NBA é jogada hoje, né? Olha o maior time da era, que é o Golden State, quantos jogadores capazes de iniciar a jogada tinha, né? Então você ter 2 jogadores desse nível, desse QI, juntos, faria todo o sentido do mundo. Não tem essa de posição. Cara, não tem isso mais de posição na NBA hoje, né? Você bota os caras bons e vai dar certo, velho. Você tem função, mas posição quadrada, não tem mais. Olha o que o Houston tá fazendo, né? E qual é a posição da galera ali? Então, podia perfeitamente os dois terem jogados, mas teve quem fizesse pior do que o Suns, né? Porque o Sacramento Kings tinha a segunda escolha, já não tinha a pressão ali da primeira escolha. Cara, o Marvin Bagley nem jogar em Sacramento jogava, né? Nem isso precisava. Eu acho que o Kings, ele mandou, sei lá, a Filipeta com o nome errado, assim. Não pode ter sido, cara. O Vlad Divac, velho, ele é da área, né? Era para ele saber o que é o campeonato, o que é a Euroliga, né? Ele, cara, a função dele ser GM, ele obrigatoriamente qualquer GM deveria saber, mas ele vem dali, né? O cara
tem esse berço, o cara tem essa escola, e dizem as más línguas, o Guilherme é um grande defensor dessa tese lá no Café Belgrado, que o Vladivac não gostava do pai do Doncic, do tempo que eles jogavam, e aí por isso, não. É o que eu sei. Eu não curto o pai dele, então não vou escolher o Doncic, né? Mas tem que aguentar esse filho da mãe aqui? Não quero. Quero Marvin Bagley, Jr. Joga muito. Ele achou que o pai do Doncic ele ainda podia ter pego o Trae Young, ele pegou o Marvin Bagley, é isso. Ele achou que o pai do Doncic ia ser tipo o Ball lá, o Família Ball, lá, ia ficar atrás. Cara, o pai do Doncic podia ser o Silvio Santos, podia ser qualquer pessoa, velho. Não pega o Doncic, não esquece. Pelo amor de Deus, gente. Você tem que pegar. E aí depois, depois você troca. Puta, tenho talentos redundantes. Não funcionou. Vamos trocar. Ok, isso aconteceu diversas vezes na história da NBA. Tipo, Jason Kidd e Steve Nash, a gente acabou de falar. E Kevin Johnson jogaram no mesmo time ao mesmo tempo. Mas se você não selecionar o talento bruto, puta, não dá. Sim, sem dúvida. Ainda mais no NBA de hoje. É verdade, dá pra jogar junto tranquilamente, né? Mas você falou do fato do James Jones, né? O James Jones agora, GM do Suns, ele liberou o Tyson Chandler, tudo bem, o Tyson Chandler não tinha função no Phoenix Suns, mas todo mundo sabe que o James Jones é super brother do LeBron James, né? E não é à toa, né? O LeBron James deu vários anéis pra ele, vários finais pra ele, mas aí o que era a notícia, né, na boca pequena? O Lakers está precisando de um center. Aí o Suns dispensa o Tyson Chandler sem efeito nenhum prático, favorecendo o Suns, né? Não teve um desconto, não teve nada. Ele apenas dispensou para fazer um favor ao Chandler. E o Chandler no outro dia está lá jogando no Lakers do LeBron, né? Então foi antiético, no mínimo, né? Assim, suspeito, né? Não vou dizer antiético porque de repente não foi nem dele a decisão, né? Mas foi muito suspeito. E o James Jones é um cara que não está apontando para o rumo certo, né? Por isso que vocês falaram, né? Vamos desconstruir o Suns, me assustou muito, porque o trabalho já está super bem feito. O Suns é um dos times que, apesar de estar sempre lá atrás da classificação, já não liga para o draft, né? Há alguns anos o James Jones vem dizendo, não, no draft a gente não vai conseguir nada que vai mudar aqui a história da franquia. Tipo, como assim, né? Olha o que eles deixaram passar. Mas realmente, se você está draftando Dragan Bender, se você está draftando Josh Jackson, não vai ter nada que vai mudar mesmo, não. E aí eles abdicam do draft, é a franquia que menos investe em scouts em toda a liga, e agora free agent, né? Fez um trabalho, vou dizer, interessante, Ricky Rubio é ok, Aaron Baines veio e ajudou, mas são peças que arredondam algo que já está bom, né? No caso, o Suns não tem esse algo que está bom, tem boas peças jovens ali, mas sinceramente esse time de hoje, nesse nível de Conferência Oeste, está bem longe de ser um contender, precisaria acontecer coisas milagrosas com o DeAndre Ayton, com o Devin Booker, ainda pode ser que ele ainda tenha mais espaço para evoluir, mas, cara, não é fácil, né? Você dar esses passos não é simples, não é todo jogador que atinge o seu ápice absoluto, e ainda mais em situações ruins, né? Em situações onde a franquia não desenvolve o jeito de jogar. Você pega os últimos 4 ou 5 anos do Suns, é técnico diferente, GM diferente, não tem uma estratégia clara do que está acontecendo fora de quadra, muito menos dentro de quadra. Então, desconstruir... Mas o que ia ter que mudar? Mas o que ia ter que mudar, então, agora? Porque eles tiveram as chances e não aproveitaram. Tiveram os jogadores na mão, tem aí... Beleza, não vão pegar ninguém do draft. O draft não vai dar bons resultados. Ok, não tem o scout para fazer levantamento, não tem como dar bom resultado. Aí vem a free agent. Free agents. O que eles vão fazer, então, para achar esse caminho da vitória? Cara, o que o Suns tem agido, né? A maneira que o Suns tem agido é como se já tivesse coisa suficiente ali para formar um contender e tivesse precisando apenas aparar as arestas. Eu não vou dizer assim que o Suns tem um time sofrível, né? Se você for olhar, Devin Booker é sim um franchise player. 28 vitórias? Como não é sofrido? Não, agora você está sendo muito otimista. Não, mas tenha calma, o Suns já esteve sofrível. O Suns de 2015 até 2018 estava draftando Dragan Bender, estava draftando Marquise Chris, estava draftando Tyler Ulis. Eram jogadores que não iam durar na NBA, né? Agora o Suns tem
um elenco, né? O Suns tem um time para botar em quadra. O Suns teve um começo de temporada muito bom, mas aí no segundo jogo o DeAndre Ayton é suspenso por 25, né? Ele joga um jogo, o Suns joga super bem, o DeAndre Ayton é suspenso por 25 por uso de substância proibida. Substâncias ilícitas. Que podem mascarar outro tipo de substância pesada. Então, tem essa suspensão que é muito pesada para o Suns. Mesmo assim, o time continua bem, porque, na verdade, era a defesa do Suns que estava fazendo um bom trabalho, né? Então, o Suns acertou recentemente em quê? Monty Williams é um técnico que é um keeper, né? Você pega esse técnico e abraça as escolhas dele, pode confiar. Então, nesse ponto aí, me agrada a opção do James Jones de apostar no Monty Williams. Monty Williams, ele estava tendo uma carreira que seria ascendente na NBA, tem um acidente trágico da sua esposa, ele perde a esposa durante o período que ele era técnico, ele abandona a profissão, e agora ele volta, né? Teve tempo de solucionar a cabeça, né? Repensou coisas da vida e agora volta para ser técnico, e ele é um técnico que você vê evolução, né? Você vê coisas boas acontecendo. Você viu o Phoenix Suns ter, nos primeiros 20 jogos da temporada, uma defesa top 10 e um ataque top 10 na liga, algo que não acontecia há muito tempo, né? Então era um time equilibrado, era um time... Agora faltou peça, faltou reposição, faltou mesmo cancha para os jogadores. É uma tabela muito difícil, uma tabela muito dura. Do Oeste você está sempre o tempo todo pegando pedreira. E é normal, se esse processo não viesse ao longo, no final de 10 anos de sofrimento intenso, fosse apenas um time, sei lá, que está reconstruindo agora, como o Memphis, né? O Memphis passou anos nos playoffs e agora está reconstruindo. Então a paciência é diferente, né? Agora você pega o Suns que está 10 anos sem ir para os playoffs, passou uma década sem os playoffs, e tem esse tipo de temporada, a reação que a gente tem é, poxa, 28 vitórias é pouco demais, é uma reconstrução que não deu certo. Agora, é porque nesses 10 anos foram feitos vários times, né? Foram feitos, desfeitos e feitos e desfeitos. Não dá para botar tudo nas costas dessa galera que tá agora, né? Então o Suns tem no momento um elenco decente da NBA. É um elenco bom, mas que está sendo tratado pela diretoria como suficiente e por qualquer outra pessoa que olhe como um elenco que não vai chegar longe, né? Um elenco que não dá. Meus queridos, para a gente encaminhar aqui, para a gente já ir em direção aos nossos finalmente, já é meio que virou uma tradição aqui no ar, e a gente vai seguir essa tradição no episódio 100 do nosso Basketball Bulletin. Marquinhos, você que é o cara que acompanha o que acontece no mundo literário e documentários e cinema, você tem alguma coisa que você viu ultimamente que você queira recomendar, e até em homenagem talvez ao Vince Carter também, ou não sei? Cara, hoje eu até recomendei no meu Instagram, lá no MVM984, que as pessoas assistam The Carter Effect para entender sobre a história do Vince Carter, que eu acho que é mais positivo pro lado do Vince Carter, mas que elas não deixem de assistir o SB Nation, na qual ele fala sobre o 10-year beef, né, que é a treta de 10 anos que ele teve aí com o Raptors, que expõe um pouco das cagadas que ele também fez, que tem menos no The Carter Effect. Falando de Vince Carter, que é um cara que parou de jogar hoje e foi um dos caras mais espetaculares que eu tive a oportunidade de ver em quadra, espetacular. E em relação que tem alguma relação com o Phoenix, eu ia sugerir 2 vídeos que eu acho muito bons para quem manja de inglês, não deixam de ver. O SB Nation fez 2 vídeos bem legais, que eles têm uma série chamada Untitled, que é sobre grandes jogadores que não finalizaram suas carreiras sem título. E a do Charles Barkley e a do Steve Nash são 2 das melhores. Infelizmente é triste, mas não é triste, porque o cara sempre faz questão de ressaltar que, embora sem título, a carreira dos caras foi impecável. Mas eu recomendo, para quem é torcedor do Phoenix ou quer entender um pouco mais, saber desses MVPs, eu recomendo esses 2 vídeos do SB Nation. Para quem quiser saber de Vince Carter, The Carter Effect tá no Netflix. E o outro vídeo que eu falei também é SB Nation, então quem manja de inglês vai se divertir, porque, inclusive, recomendo todos os vídeos da SB Nation. Nepopop, o nosso convidado do episódio número 100, suas considerações finais, ou melhor, quando que o Suns vai ganhar um título? Pô, você não quer que eu fale mais, né? Então tá bom, tchau, pessoal, obrigado. A gente já tem título, a gente tem La Varrida, tem La Décima, tem a Taça Doncic, né, que foi a primeira escolha do draft de 2018, apesar da gente não ter escolhido o Doncic, a taça tá lá na nossa... Isso era igual o Sérgio Ramos, jogaram a taça debaixo do busão, mas já era, ganhou. Cara,
o título que o Suns tem procurado ultimamente é a 30ª vitória, né? São muitas temporadas sem 30 vitórias. Então, quando lá a 30ª vier, vai ser demais também. Vamos comemorar muito. E convite aí para todo mundo que assiste NBA só para curtir, venha torcer para o Phoenix Suns. Você se diverte muito, porque a torcida brasileira no NBA Twitter é muito divertida do Phoenix Suns. Eles procuram lá o perfil do Sunsão Brasil, que é o Phoenix BR lá, maravilhoso, perfil tocado pelo Ian. É uma torcida muito divertida. E o que acontece ainda? Qual é o bônus de você torcer para o Phoenix Suns? Você não precisa assistir os jogos do Suns, né? Você fica livre para ver os jogos de todo mundo da NBA. Não é como, por exemplo, você torcer para o Boston Celtics. Boston entra todo jogo, você sabe que ele tem chance de ganhar, velho. Então o torcedor tem que assistir. O torcedor do Suns, ele fica livre. Aí tá passando o jogo do LeBron, vamos ver o LeBron, velho. Tá passando o jogo do Luka, vamos assistir o Luka, tá aí passando. Então, não tem essa obrigação de você ter que assistir todos os jogos do Suns. Você sabe que a maioria você vai perder mesmo. Então você escolhe alguns ali e fica livre para curtir a NBA como um todo. Muita gente assiste a NBA no Brasil sem time, então eu convido, vem para a nação do Phoenix Suns, que quando a gente ganhar título vai ser demais, cara. melhor final de vídeo ever. Torce pro Suns, que você pode ver jogo de qualquer time, e aí quando o Suns ganhar o título da NBA, você vai poder falar que você torcia pro Suns quando o Suns era tipo nada. Desde que era tudo mato. É isso. Buscando lá a 30ª. É isso aí. Então, galera, você que vê esse vídeo até aqui, ó, não deixa de se inscrever no canal. Já vai lá no seu agregador de podcast favorito e aí ó, busca lá Café Belgrado, Elástico Mental. E os caras têm muito conteúdo, os podcasts dos caras são cabulosos. Eu, inclusive, estou torcendo para voltar a correr na rua, para correr ouvindo Café Belgrado, que aí eu já corro e escuto tudo de uma vez e já era. Muito obrigado, Lucas, meu querido. Sou muito seu fã. Marquinhos, Relâmpago Marquinhos, eu nem preciso falar. Tamo junto, Marquinhos tchau. É o sócio. Esse meme vai virar imortal assim, na internet. Aí. É minha meta de vida. Quando rolar a 30ª, tchau. Vamos comemorar, estourar champanhe, vai ser demais. Teremos vídeos, teremos imagens. Então é isso, galera. Muito obrigado e valeu.